Com certeza, esses 17 mil homens, se viesse realmente para que a gente tentasse apaziguar ou pelo menos direcionar a segurança pública, com certeza ia fazer um estardalhaço, Glauber. O BRICS é uma aliança econômica e política para buscar maior influência global. Mas, longe das câmeras e dos tapetes vermelhos, o Rio Real clama por paz. A cúpula dos BRICS termina, os líderes partem, mas a violência, essa permanece. Do Rio, para o Fala Glauber News, André Miso. Rio se prepara com 17 mil agentes para a cúpula do BRICS. O Rio vai receber líderes de países como Rússia, China, Índia. Para garantir essa segurança, foram mobilizados 17 mil agentes, além de forças armadas, drones, reconhecimento facial e até feriado decretado. Esse é o padrão. O Santos Dumont vai ser fechado e o Galeão vai absorver os voos comerciais. O Brasil quer mostrar força e organização para o mundo inteiro. Mas a que custo, senhores? Então, terá um feriado decretado na segunda-feira. O aeroporto Santos Dumont vai estar fechado e você terá o teu transtorno. Se você tinha um voo chegando no Santos Dumont, provavelmente esse voo foi cancelado, foi mudado, transtorno. Se você tinha uma viagem para fazer, você vai ter que ir para o Galeão. Eles vão cuidar do centro e da zona sul, vão deixar o Santos Dumont fechado, né, para atender os líderes internacionais aí, a cúpula, vão cuidar desse trajeto para quem vai voar pelo Galeão, vai estar tudo bonitinho, vai ter Força Armada. Iniciou a GLO hoje. GLO, garantia de lei da ordem. Então a GLO vai garantir a lei e a ordem para o funcionamento dos BRICS. Senhores, a má notícia é que esse padrão FIFA não tem para vocês, né? Não tem para mim, não tem para você, não tem para nós. 17 mil agentes. Meu irmão, eu tô abismado. Miqueias, o Brasil é forte, né, cara? Será que o mundo vai receber essa mensagem e nós vamos ficar o quê? Com nariz de palhaço? Senhores, temos nariz de palhaço? Pronto? Vai lá, Miqueias, por favor. Glauber, o mundo recebeu o recado é o de menos, porque o mundo vai receber o recado de que o Rio continua uma bagunça. Por quê? Nós já tivemos GLO decretada pelo próprio presidente Lula durante os encontros do G20. E o resultado disso foram roubos das comitivas. Nós tivemos veículos oficiais do governo brasileiro sendo roubados, nós tivemos membros consulares de outros países também sofrendo com a violência, sofrendo assalto, tudo isso através dessa mesma mobilização que está acontecendo agora. Uma diferença de apenas 1.500 homens. Nos encontros do G20 nós tivemos 15.500 homens, agora serão 17 mil homens empregados nesse trabalho aí. E aí a gente percebe o seguinte, Glauber, o Lula ele usa esse discurso sobre a GLO a hora que interessa. Em 2023, ele falou muito mal da GLO, que foi praticada e tal. Na sequência, ele coloca uma GLO no Rio de Janeiro para combater ali o tráfico de drogas nos aeroportos. Depois ele encerra essa GLO e fala, não, GLO não presta, não serve. Aí, quando vem o G20 em fevereiro, tem uma primeira reunião, ele faz a GLO de novo. Aí, depois ele para a GLO, quando acaba esse G20, e volta na questão da PEC da segurança e fala, olha, GLO não serve, GLO não presta, a gente tem que focar na PEC da segurança para entregar a segurança para o governo federal. E agora, GLO de novo. E o pior, Glauber, é o custo disso tudo. O Lula exagerou um pouco ali, na última fala dele, ele disse... quando estava sendo discutida a PEC da segurança, ele disse que a GLO no Rio custou 2 bilhões de reais. Não é uma informação verdadeira. A GLO custou 215 milhões, tá? Bem menos, 10 vezes menos do que o Lula falou. Só que só o Exército, para manter as tropas na rua durante uma semana, afirmou que gasta 8 milhões de reais. Então a GLO, além de ineficaz, porque nós vimos os assaltos acontecendo, ela custa muito caro aos cofres públicos. E mais, Glauber, vale a gente lembrar que a PF identificou as conversas de um traficante chamado Naldinho. E o Naldinho disse para o Comando Vermelho parar de fazer assalto porque houve uma conversa com autoridades do Rio para que a coisa fluísse com tranquilidade durante as reuniões do G20. Então, tudo indica, a gente pode acreditar agora, que durante o BRICS nós vamos ter também
esse mesmo acordo, essa mesma linha de atuação. Vazou lá com a PF antes, e o que garante para a gente que agora essa segurança ela vai acontecer, de fato, pelas forças de segurança e não por um acordo com os traficantes? Não seria a primeira vez, Glauber. A gente já falamos aqui sobre o garotinho ter ido em presídio conversar com o traficante, sobre o Sérgio Cabral estar com o traficante, tudo isso relatado em livros, em reportagens, em entrevistas dos próprios traficantes. E aí a gente teve esse vazamento da mensagem, essa interceptação pela PF, e agora o BRICS acontecendo, a gente fica aí pensando qual vai ser a próxima novidade. Bom, ô Miquéias, é complicado, eu não sei como é que a nossa audiência recebe uma notícia dessa. Eu tenho muita coisa para questionar, para levantar, para analisar junto com os senhores, mas eu vou passar agora a nossa matéria exclusiva, né? Nosso repórter André Mísel, em campo, representando o Fala Glauber News, produzindo uma matéria exclusiva sobre esse tema. Então vamos lá, mano, volta. Solta a matéria. Fala, Glauber. A zona norte do Rio de Janeiro vive uma guerra invisível para quem governa de longe, mas muito real para quem sobrevive nas comunidades. Tiros, confrontos, escolas fechadas e mais uma vítima, uma criança de apenas 2 anos baleada em Pilares. Enquanto isso, na mesma cidade, o governo federal prepara uma operação de grande filme. Nos dias 6 e 7 de julho, durante a cúpula dos BRICS, mais de 17 mil agentes de segurança, incluindo as Forças Armadas, serão mobilizadas para proteger líderes mundiais. Blindagem total no centro e na zona oeste. O Museu do Amanhã e hotéis de luxo serão cercados por um verdadeiro exército. Justificativa? Garantir a segurança aos chefes de Estado de países como Rússia, China, Índia e os novos membros do bloco, como Arábia Saudita e o Irã. O BRICS é uma aliança econômica e política para buscar maior influência global. Mas, longe das câmeras e dos tapetes vermelhos, o Rio Real clama por paz. E a pergunta que não quer calar: se o Estado tem tanta força para proteger os dignatários durante 2 dias, por que não consegue proteger os próprios cidadãos o ano inteiro? A segurança no Rio virou espetáculo, temporário, estratégico e seletivo. Enquanto isso, milhares seguem esquecidos no palco da guerra, que nunca sai de cena. A cúpula dos BRICS termina, os líderes partem, mas a violência, essa permanece. Do Rio, para o Fala Glauber News, André Mísel. Muito bom, André Mísel, é isso aí. Se a grande mídia não faz os questionamentos corretos, nós vamos fazer, vamos avançar, colocaremos nosso repórter em campo e faremos a nossa matéria exclusiva. O que vocês viram aí? Que o Rio está num verdadeiro cenário de guerra, pessoas inocentes morrendo, mas a autoridade brasileira, a autoridade estadual quer maquiar, dando uma sensação que está tudo bem, né? O Miquéias alertou que em alguns momentos há inclusive vazamento de traficante dizendo que, rapaziada, segura a onda aí, 2 dias sem roubar, sem guerra, sem nada, porque o governo está precisando e depois é tudo nosso novamente. Isso é um esculacho. Isso é um esculacho. Se tem a fórmula para passar segurança, garantir segurança para um evento internacional, entregue para os pagadores de impostos, entregue para as pessoas que estão trabalhando, carregando esse Estado e esse país com muito sacrifício para que as autoridades políticas se mantenham lá comendo e tendo tudo do bom e do melhor. Então, feita a nossa matéria aí, que fique reflexões para você, vou continuar aqui repercutindo esse tema. Quero a opinião do Batata. Batata, 17 mil homens, Força Armada. Força Armada do dia 2, hoje, até o dia 9, uma semana aqui. O Rio de Janeiro vai estar lindo, né? Glauber, pelo menos quando a gente fala no Rio de Janeiro, se a gente falar no centro, algumas ruas, necessariamente onde vai acontecer o evento, realmente vai estar lindo, né? Na verdade, o policiamento está especificamente para proteger o evento. Tá quase de homem a homem, né? É gente para doer. É muito homens. Muito homens. Com certeza, esses 17 mil homens, se viesse realmente para que a gente tentasse apaziguar ou pelo menos direcionar a segurança pública, com certeza ia fazer um estardalhaço, Glauber. Até porque
o PP, que foi instalada logo no seu início, aonde ela teve o seu sucesso maior no ápice da UPP, ela usava 14 mil homens. Hoje, com 17, com certeza, seria muito mais fácil mesmo. Embora nós achamos que cercar tudo de homem a homem, a cada esquina, a cada pedacinho, a cada local, mesmo com 17 mil homens, fica difícil, é uma extensão de terra muito grande, sem cobrir as áreas de conflitos, as áreas sensíveis, né? Mas essa região, ela é comandada aí obviamente, por um oficial do Exército, oficiais que são responsáveis pela segurança federal. A segurança federal, ela não é feita pela estadual. A gente faz um cerco bem mais amplo, e o cerco bem próximo das autoridades, ele é feito pelas entidades federais, que nesse caso aí é o Exército, Marinha e Aeronáutica. Bom, vamos lá, senhores. Nós estamos falando aqui com uma tranquilidade que não deveríamos estar falando. Eu digo nós, população, né? Não nós aqui na bancada somente, né? O que está em jogo aqui é o seguinte: o policial, quando ele toma tiro e morre, porque ele não tem efetivo, a família dele chora e sangra. Você, quando é assaltado, perde teu carro, perde um parente, tem um latrocínio. Quando tem guerra de facção na comunidade que tu mora, você chora e sangra. E a autoridade vem dizer, a autoridade policial e a autoridade política, que não tem efetivo. Fazer o quê? Falamos isso ontem. Aí hoje, nós vamos dizer que que bom, né? 17 mil. Apareceu, cara. Apareceu a capacidade de efetivo. Então, a fórmula está aí. Se essa fórmula funciona para receber o gringo, para fazer um evento, ainda que esse evento tenha lá a sua importância geopolítica, mas a pergunta que fica, por que esse evento não vai ser em Brasília? Por que tem que ser no Rio? O Rio está em guerra. O Rio está largado. O Rio não tem comando, o governador do Rio não tem comando da tua cidade. O Rio de Janeiro tem territórios dominados por facção. 1/3 do território é dominado por facção. No mínimo. Por que o evento é no Rio de Janeiro, cara? É no Rio de Janeiro porque eles sabem a fórmula de fazer o evento no Rio de Janeiro. E o gringo não quer ir para Brasília, porra. O gringo quer estar exatamente ali, vendo a vista do Pão de Açúcar. Ele quer estar em Copacabana. É isso que o gringo quer. Esse é o cartão postal do Rio. Então, se o Rio de Janeiro é ainda o cartão postal do Brasil, resolvam o problema do Rio de Janeiro, porra. Resolvam. Ou o morador de favela pode morrer, o cara no trem pode morrer, o policial, o Batata, qualquer outro policial fardado militar pode morrer. E aí, quando vem o gringo, tudo fica bonito, né? Quando vem a Lady Gaga, 5 mil homens em Copacabana. É fazer papel de palhaço, né? Ô, Júlio Roque, e aí, cara? Essa força armada aí tão desejada pela população vai atuar durante 7 dias. Você já participou de algumas GLOs, você sabe como isso funciona. Esse efetivo da Força Armada estratégico para garantir a segurança interna também, ele é muito eficaz e, pelo que eu me recordo, você inclusive já deu essa opinião dizendo que sim, a Força Armada deveria ser usada para resolver o problema do Rio de Janeiro. Júlio Roque, o que você tem a dizer? Glauber, holofotes, é isso que nós vemos. Todo esse aparato, ele está sendo realizado porque holofotes internacionais estão exatamente mirados para ele. Esses eventos servem como prateleira para as autoridades dizerem que podem ser bons gestores na área de segurança pública durante o evento. Então, este é o cerne do que se constrói numa atividade dessa. Sim, já participei de várias GLOs, já participei da GLO dos Jogos Mundiais Militares, que foi apenas um treinamento para as Olimpíadas. Depois participei das Olimpíadas e também participei da visita do Papa. Todos esses grandes eventos, com holofotes internacionais, foram requisitadas às Forças Armadas. Auxílio este que foi muito eficaz e ainda é muito eficaz, que mostra exatamente nessa matéria onde vai ser feita a segurança para o BRICS. Então,
todo esse aparato, estamos falando de duas coisas distintas, né? O problema da segurança pública no país e, em especial, no Rio de Janeiro, que vai ser sede da reunião, e o evento em si. São duas coisas distintas. Agora, saber dessas duas coisas distintas e não fazer uma conexão, isso é que está errado. Por quê? Porque você vê um total esforço para uma propaganda de segurança pública para o mundo, enquanto o Rio cai nos frangalhos de uma guerra urbana, do tráfico de drogas, da narcocultura e de outros afins. Então, vemos uma dualidade muito grande que vai ser muito explorada aqui pelos nossos amigos de bancada e também por você, espectador, onde nós vemos objetivo e resultado para a reunião do BRICS, no Tratado de Segurança Pública e o total descaso no estado do Rio de Janeiro. Bom, senhores, o Miqueias, ele foi além, né? Ele disse que, pelo contrário, o Rio não vai mostrar força, tá só confirmando a sua fraqueza. Miqueias, quando tu fala isso, é natural, né? Chegar a essa conclusão. Pelo menos nós que vivemos aqui, nós brasileiros, quem vive no Rio de Janeiro ou quem acompanha o noticiário do Rio de Janeiro. Mas o gringo não vai ter essa percepção, vai? O chefe de toda a cúpula ali, toda a comitiva das autoridades estrangeiras, eles vão ver uma cidade bonita, uma cidade funcionando, né? Tua avaliação sobre isso, Miqueias? Glauber, mais de uma vez o Brasil já foi divulgado pelos próprios governos internacionais como um local perigoso. Até recentemente, inclusive, a gente teve um estresse aí com o estado de Goiás, que também foi classificado pelos Estados Unidos como um local perigoso para a visita pelos americanos. Então, o Rio de Janeiro, por muitas agências de turismo, embora seja indicado, né, seja um destino muito procurado, as agências de lá avisam, olha, tome cuidado com a violência, não vá a uma favela sem um guia local, não ande com celulares, com joias, com pertences nas praias. Tudo isso é relatado pelas agências de turismo lá de fora, quando alguém se propõe a vir ao Brasil. Então o gringo, ele acaba não acreditando, mas a informação chega para ele. Alguns países, os Estados Unidos mesmo, já houve épocas em que ele classificava o Brasil quase como um país em guerra civil, alertando as pessoas sobre o perigo de tiroteio, sobre o perigo das vias expressas, como linha vermelha, linha amarela, Avenida Brasil. E é até interessante a gente destacar o seguinte, Glauber, o cartão postal de visita do gringo são as favelas da Ilha do Governador. Quando o turista de fora está vindo e vai aterrissar de avião no Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele visualiza são as favelas da Ilha do Governador e uma região da Baía de Guanabara extremamente poluída. Então, assim, o Rio de Janeiro é o cartão de visita do Brasil, o cartão postal, mas a cara do Rio de Janeiro, quando o turista chega, não é das melhores. O que o governo do Rio fez há um tempo atrás, e quem for no Rio hoje ainda vai ver isso, é justamente uma espécie de tapume em acrílico ao lado da linha amarela, da linha vermelha, para esconder as favelas. A justificativa na época é que aquilo era para evitar que a poluição sonora das vias fosse para dentro da favela. Mas a verdade, todo mundo sabe, é que o objetivo daquilo dali foi esconder a favela e evitar, dificultar que alguns criminosos pulassem da comunidade, fechassem a via, fizessem um assalto e voltassem para lá. Então, assim, o Rio de Janeiro, ele vive essa situação complicada e os governos lá de fora sabem. Óbvio que vai haver um cuidado muito maior com os líderes. Os presidentes desses países que vão estar aqui durante a cúpula dos BRICS vão estar muito seguros, até porque eles vão estar com as próprias seguranças, com a segurança dos seus próprios países, além do reforço das Forças Armadas brasileiras. Agora, outros membros de suas comitivas correm sérios riscos. Nós tivemos o carro do secretário-geral da Presidência da República roubado na Avenida Riachuelo, no centro do Rio. E esse carro foi roubado enquanto o motorista aguardava um membro do Ministério. Esse carro foi roubado e levado até o Complexo da Maré. Glauber, o carro foi roubado no centro do Rio, durante a GLO, com 15 mil homens lá, e levado até a Maré, cerca de 20, 25 quilômetros do centro do Rio, talvez até mais. E aí, o que adiantou essa GLO? Então, assim, a GLO vai focar, não é nem na segurança de todo mundo que vier, vai ser na segurança dos presidentes. Agora, turistas que vierem, empresários que vierem aproveitar aí esse período para tentar ampliar os seus negócios, estão correndo sério risco, porque a última GLO não serviu de nada. Palavras do próprio Lula, tá? Que gastou muito e não serviu de nada. Palavras do presidente.
Bom, senhores, olha aqui. Deixa eu repercutir com vocês a fala do governador do Rio de Janeiro. Abro aspas para ele. Ele diz o seguinte: estamos unindo esforços para garantir a segurança das delegações que virão para a reunião de cúpula dos BRICS e para quem mora no Rio. Esse aqui é quem mora no Rio, tá? Continuando. Temos uma grande expertise em planejamento de segurança para grandes eventos com ótimos resultados. A adoção da garantia da lei e da ordem não é uma excepcionalidade. Isso já aconteceu, por exemplo, no ano passado, quando o Rio também sediou a reunião da cúpula do G20. Então, isso que ele diz aqui, ó, que ele está garantindo a segurança da cúpula e de quem mora no Rio. Então, assim, quem mora no Rio só tem a garantia da segurança do dia 2 ao dia 9. Depois volta ao normal, porra. Isso é um esculacho. Da onde que vai tirar 15.500 policiais militares? A informação é que são 15.500 da Polícia Militar e 1.500 da Polícia Civil, fora a Força Armada, incluindo o COI, incluindo choque, BAC, BOP. Porra, cara, o que é isso? Batata, tem 15.500 policiais? Já chegou a ordem para tu trabalhar na folga? Como é que é isso aí, cara? Glauber, vai ter que fazer um esforço excomunal para fazer esse cumprimento aí nesse comentário que você está falando. Isso é uma realidade. Se hoje apresentamos 42 mil homens, você usando quase 50% do efetivo, se for num só dia, num só evento, provavelmente você vai ter que fazer um esforço, vai ter que dar uma esperneada. A verdade, Glauber, é que o que muito parece dar uma presença, uma sensação de segurança, na minha concepção, é uma grande mentira. Tendo em vista que se você passar por uma rua e você vê uma quantidade de homens armados do Exército, seja da PM, ou seja de qualquer lugar, a sensação que se tem é que se trata de um local extremamente perigoso, que se faz necessário um armamento extremamente pesado para fazer um cinturão que, ao meu ver, não é uma coisa tão impossível em qualquer outro lugar. Você já visto que se trata de uma segurança pessoal, uma segurança que, ausente de um assalto ou coisa parecida, nós não estamos falando de áreas sensíveis, nós não estamos falando que o evento vai ocorrer dentro da Rocinha ou dentro do Complexo Alemão, não vai se tomar nenhuma comunidade, nós estamos falando simplesmente de pista, de ruas comuns. Realmente é homem pra chuchu. E na minha concepção, obviamente, vai fazer com que as autoridades tenham a impressão de estar na Síria. Bom, senhores, agora, vamos ver, né? Ô, Batata, são 17 mil homens, mas o gringo, ele vai passar no lugar mais bonito do Rio de Janeiro. Ele vai pegar o Santos Dumont, vai passar pelo aterro, coisa linda, vai sair lá em Copacabana e vai chegar lá no Copacabana Palace. Acabou, porra. Não precisa botar tanque aqui. E vai ter que botar um tanque ali, de repente, ali no Caju, né? Na Avenida Brasil, nos lugares que o gringo não vai passar, porra. E o melhor é o que o Miquel falou, né? Se cessarem guerra de facção e se cessarem assaltos, roubos, já resolveu meia parte do problema. Vamos lá, Júlio Roque, para fechar, irmão. Um país precisa fazer tudo isso. É o que o Batata tá alertando, e o que o Miquel também, demonstra ainda mais fraqueza. Eu lembro já, os senhores, que o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, criou métodos, né? Já que não pode resolver o problema habitacional, o que ela faz? Ela esconde a favela com os tapumes, né? E até também na parte da segurança, para evitar que o cara atravesse a rua, faça um arrastão, faça um assalto, pule o muro e entre na favela. Você pega a linha vermelha, você pega a linha amarela, tem todos aqueles tapumes ali, né? E aí você passa, você nem tá vendo, né? O que tá do lado. Isso aí é mais uma bizarrice. Júlio Roque, por favor, irmão. Bem, Glauber, vamos distinguir duas coisas bem distintas para que todos entendam. 1, a segurança pública do Rio de Janeiro. 2, o evento. No número 1,
Nós sabemos que apenas uma maquiagem não vai funcionar. Né? Teríamos que desprender muita força e muita energia, e sabemos que isso, né, ia acabar, né, ia ter resultados de mortes humanas para fazer um combate efetivo a todo o crime organizado da cidade. No outro, o evento. Então, qual a probabilidade de acontecer um combate durante o evento? É quase nula, Glauber. Nós podemos ver nitidamente que durante o evento a segurança está mais voltada para vigilância e inteligência. É claro que o aparato da força está ali de stand-by para que possa ser usado, mas a probabilidade dele ser usado é muito pequena. Mas já no combate do Rio de Janeiro, no dia a dia, e posso citar aqui meu amigo Batata ao meu lado, que combate, né, esse combate tão duro todos os dias, é muito diferente do que você passear perante a orla do Rio de Janeiro até chegar nos seus hotéis ou nos centros de conferência. Então, vemos dois mundos totalmente distintos, totalmente antagônicos, que se diz estarem conectados de alguma maneira. Mas eu não vejo conexão nenhuma, porque a atuação desse conglomerado, dessa estrutura para o combate real ao tráfico de drogas e à criminalidade no Rio ainda está muito distante. É isso aí, senhores. Então, você tem uma semana de tranquilidade. Rapaziada do julgamento aí, ó, moradores do julgamento, região de Madureira, Irajá, aproveitem porque vai rolar um evento aí chamado BRICS e os policiais, os cães de guarda, os pitbulls do estado estarão garantindo a segurança. Mas, quando passar o evento, irmão, ora é Deus, tá bom? Porque ele é a melhor saída. E todo mundo volta ao normal, tá liberado morrer, tá liberado não ter efetivo e tá liberado novamente falar de ADPF 635, falar que o efetivo tá baixo, não sei o que, fiscal, tudo isso, beleza? Se tu for na delegacia, de repente não vão poder te atender, porque vão falar, porra, não tem como ir lá buscar o carro, tem que montar uma mega operação. Se tu encontrar um PM parado na rua, você vai falar com ele e vai falar, porra, meu chefe, eu não posso sair daqui, entendeu? Eu tô aqui fazendo o papel do cone. Se acontecer um flagrante, o cara, porra, não dá pra ir porque eu só tô em 2, lá tem 4 bicos. Volta tudo ao normal, como a nossa reportagem te mostrou aí. Nós temos uma matéria exclusiva que te mostrou a realidade e o que o Rio de Janeiro e o Brasil vai te vender do dia 2 ao dia 9 de julho. O que nós podemos fazer é isso, né? Produzir conteúdo, te passar informação, te dar um jornalismo compromissado com a realidade. Do mais, reze a Deus. A solução que eu vejo, porque se tu esperar deles, você vai morrer.